Salve rapaziada, mais uma resenha com o resenhista aqui. E eu tava pensando sobre a questão do Rio de Janeiro, né? Essa mega operação que teve da polícia aí. E tava acompanhando a mídia, vendo o que eles estavam falando, porque tinha muito caso de carros sendo incendiados, né? Com uma tática de guerrilheiro clássica que tem aqui nas favelas do Rio de Janeiro, aonde eles incendiam não, um carro qualquer para impedir o avanço da polícia, dos caveirões com barricada, né? Quando eles botam estacas de ferro assim, no asfalto, né? Eles cavam um buraco, botam as estacas de ferro, bota pneu, bota fogo no pneu, enfim, um monte de coisa que eles fazem para o avanço. E eu vi muita gente falando sobre essa questão desses incêndios, já começando por esse ponto, que eram bombas jogadas pelos drones do Comando Vermelho. E realmente tinha drones do Comando Vermelho. Tem vídeos aí onde eles estão manuseando o drone com uma espécie de bomba caseira. Não sei como é que funciona essa questão, mas nitidamente dava pra ver que tava carregando. E tem vídeos também deles disparando não, soltando, né? E muita gente falando que esses pontos de incêndio, porque tem uma imagem panorâmica da favela, se não me engano no complexo do Alemão ou da Penha, não sei, que tem vários pontos onde está pontos de chamas de fogo, né? Que estão falando que justamente são esses explosivos que os drones estavam jogando, mas não. Se for dar uma olhada direitinho, vai ver que são os carros que eles colocaram nos quarteirões para impedir o avanço do caveirão da polícia. E numa dessas, os policiais que estavam gravando, né, o avanço, eles estavam. Eu lembro que estava vendo um vídeo de um cara, de um policial, que estava brigado num beco, e o cara estava gravando. Tava gravando que ele tinha que notificar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era o seguinte: além das bombas sendo arremessadas pelos drones, eles estavam denunciando que as pessoas em si nas casas estavam delatando a posição e o avanço deles para os bandidos. A gente é abusado. A gente é abusado. Eles estão passando a posição da gente aqui, espalhando e compartilhando os outros vagabundos aqui no carro. Olha. É isso aí. Tá vendo? É isso. Essa é a realidade. E aí, toda essa questão do ataque aéreo dos drones do Comando Vermelho, né, tinha a população delatando a posição deles. A gente tem todo um aparato sistêmico contra a figura policial. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, porque eu acredito que realmente exista a questão da violência da polícia, que a polícia tem os seus métodos de violência que às vezes passa do ponto. Só que eu sou adepto da investigação. Se o policial fez besteira, se ele cometeu um engano, se ele foi corrupto, se ele foi, investiga, julga e condena. Acabou. Mas o mesmo se aplica ao bandido, só que não, a gente vê na prática o que? O bandido é preso, passa por uma audiência de custódia, onde na audiência de custódia, né, a juíza ou o juiz vai mandar tirar a algema dele, vai perguntar se ele quer café, vai perguntar se a abordagem da polícia foi prejudicial para a saúde mental dele, se ele teve prejuízo, né, se ele teve agressão física. E muitas das vezes essa audiência de custódia elas servem justamente para prejudicar o policial que estava ali estava em efetivo serviço, estava na cena onde eles apreenderam realmente, né, os bandidos. E voltando a essa questão do aparato sistêmico, tem toda uma ilustração, todo um direcionamento da opinião pública contra as forças de segurança. A polícia a gente entende que é a polícia do Rio de Janeiro, que é a polícia do estado de São Paulo, que é a polícia do que for, eles têm um dever institucional de garantir a segurança pública. A gente entende, a gente sabe que existem casos
onde isso não acontece. A gente tem o exemplo aí do filme do Tropa de Elite, por exemplo, os dois filmes. Para quem sabe, para quem já viu aquela obra de arte, eu particularmente gosto muito do filme porque o filme não só retrata a realidade, ele é uma crítica social. Então por isso que é um filme que ele é atemporal, ele é um filme antigo, se eu não me engano de 2007, se eu não me engano 2006, 2007 e o 12 é de 2010 eu acho. E é incrível que um filme que já tem mais de 10 anos, tem 15 anos, aí 16 anos, ele consegue retratar tão bem a realidade do Rio de Janeiro desde aquela época. Então, como que essa estrutura ela já está tão escancarada, na época já eram fatos que eles recolheram para produzir o filme, para produzir a crítica social que o José Padilha produziu na época. Hoje, essa realidade se mantém, às vezes até pior, porque a gente vê casos aí de corrupção, a gente vê casos de leis que dificultam, vamos supor, o ministro Fachin do STF, ele durante, se eu não me engano, durante anos ele proibiu operações da polícia nas favelas. E com isso, as facções começaram a se blindar, começaram a se armar, começaram a se fortalecer com o dinheiro do tráfico, começaram não só o poderio militar deles, mas também a influência que ele conseguia exercer nos jovens, nas crianças. Então, você percebe como que essa cultura de narco-estado, essa narcocultura, que a mídia vai chamar de cultura periférica, ela foi ganhando espaço ao ponto de uma emissora grande como a Globo, que tem uma influência enorme no país, ainda nos dias de hoje, mesmo com internet, com rede social, mas ainda assim possui uma influência enorme. Aí chega um ponto onde a própria emissora produz filmes, como séries, como de repente Impuros, como aquele tal de Sintonia, e até novelas, quando eles incluem ali a pauta da cultura periférica, da favela, onde a favela venceu, e o favelado também ele é vítima da sociedade, ele está ali porque ele não tem oportunidade. Veja bem, não é porque eu moro numa favela que eu tenho que ser conivente com o tráfico. Não é porque eu moro numa favela que eu tenho que ser conivente com opressão de facção criminosa. Se eu estou ali e eu não concordo com aquilo, eu no mínimo, eu vivo na minha caixa, eu vivo sem me envolver com ninguém. Eu sou o morador ali que o traficantezinho conhece e ele sabe que eu não vou dar problema para ele e também não quero problema para minha vida. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixamos isso claro aqui. O favelado está ali, muitas das vezes, e eu acredito que na maior parte das vezes ele está ali porque um aluguel num lugar melhor para ele viver é inviável. A família dele veio dali, ele não quer sair de perto da família dele e ele se compromete a viver o resto da vida dele ali. Então, não é porque ele mora ali, é porque ele seja um morador de favela, um favelado, que ele seja conivente com o crime. Mas a gente sabe, a gente não tem como negar que existem pessoas que defendem o que está acontecendo ali. Tem uma cena no filme do Matrix, o primeiro Matrix, que o Morfeu está andando com o Neo no programa de simulação da Matrix, né? E aí passa aquela mulher de vermelho, que o Neo se distrai. E o que acontece ali é que o Morfeu explica para ele que existem pessoas que estão tão imersas no sistema, estão tão imersas ali na ignorância, que algumas vão até lutar para se manter naquele estado de vegetativo delas ali. Elas recebem o que elas recebem. Como eu falei já em outro vídeo, a cultura do pão e circo, ela faz isso com a pessoa. Ela dá migalhas, ela dá uma distraçãozinha aqui, dá um jogo de futebol, dá um show da Anitta ali, um show da Lady Gaga, um show da Madonna, um show do The Weeknd, um show do Coldplay. E o povo, eles entendem que com essas doses de migalhas, o povo não cria, não gera um sentimento de revolta contra as injustiças do governo, porque o trabalhador paga muito imposto, paga caro para comprar uma pecinha de roupa, da Shopee, da Shein, pagar caro para comprar comida, pagar caro para comprar um saco de café. Então você vê que como que a vida do brasileiro médio vem sendo restrita, vem sendo esganada cada vez mais, porém ele não reage porque ele tem as migalhas, ele tem um Bolsa Família,
ele tem o auxílio, não sei das quantas aí. Aí, voltando para essa questão da tal da cultura periférica, segundo aí os veículos de grande mídia, os traficantes, eles, com esse tempo que o ministro Fachin proibiu as operações da polícia nos morros das favelas, que ele pega e faz. Eles se armam, eles se fortalecem, tanto belicamente quanto culturalmente. Hoje em dia o que mais tem aí é trap, rap, exaltando crime, não sei o que, falando todos os meus manos portando um fuzil, explodir o carro forte, fomentar essa coisa. E a criança que vê aquele meliante passando de moto com a menina do bundão na garupa, com cordãozão de ouro, com dedeira na mão, no dedo, piscina, churrasco, carrão, Ferrari ali, né? Ele quer aquela vida, ele entende. Por quê? Porque ele vai ver que o pai dele e a mãe dele sai de casa cedo para trabalhar, chega em casa tarde, cansado, e ele vai pedir um dinheiro para dar um passeio, o pai dele não tem dinheiro porque recebe pouco, tem que pagar as contas, e aí ele vai entender que vai surgir uma oportunidade para ele levar um malotezinho de maconha na mochila de uma esquina A a uma esquina B, e ele vai ganhar só nessa brincadeira aí, em 3 4 horas de locomoção entre ali um ponto e outro para levar a mercadoria dele, ele vai ganhar até mais do que o pai e a mãe dele junto. Então ele vê a possibilidade dele ganhar mais dinheiro e em menos tempo. E concomitantemente ele vai ver que aquela possibilidade daquela vida que ele vislumbra naquela figura rap, um MC Pose da vida aí, ele vai querer aquela vida. Ele vai querer produzir música, entrar para esse ramo da cultura aí, da arte que eles chamam aí de produzir essas músicas, esses traps aí da vida, exaltando o crime, onde no clipe tem um monte de mulher ali rebolando na frente dele, ele ali com coisa de maconha na mão, com arma na outra, ostentando dinheiro, piscina, carro. Ele quer aquela vida. E você acha que esse jovem, ele, na verdade, indo mais fundo no problema, uma coisa que eu percebo é que a geração, hoje em dia, os jovens que nasceram de repente ali em 2006, 2010, por esse período aí, estão cada vez menos apegados a princípios. Eu não vou dizer que isso é uma tendência, mas acho que ao longo dos anos isso vem se agravando. A nova juventude hoje, eles estão crescendo debaixo de ideologias, embaixo de ideias que historicamente não favoreceram a humanidade. O movimento, eu estava lendo sobre o porquê que o conservadorismo ele é tão importante não, ele é tão ameaçador para as pautas de esquerda. E eu confesso que eu não consegui tirar uma conclusão exata, mas uma coisa que eu entendi clara ali na explicação do autor é que ele fala que o conservadorismo nada mais é do que o conjunto de valores e princípios e regras e doutrinas, e seja mais lá o que for, que ao longo da história foram se provando eficientes para que a civilização humana avançasse, passasse o tempo com paz, com avanços tecnológicos, com acordos, com coisas. Então, eu entendi isso. O conservadorismo é um conjunto de coisas em si, sejam várias coisas, eu posso tentar entrar em mais detalhes, porém, esse conjunto de coisas onde a história da humanidade provou ser eficiente para que a humanidade vivesse, chegasse aos dias de hoje. Então, quando você vê um declínio desses tais princípios, desses tais valores, você vê um certo declínio da sociedade. Por exemplo, o respeito pai e mãe, o respeito ao pai e à mãe, o respeito às figuras, ao professor, que não existe mais o professor, aqui no Brasil pelo menos, ele é uma figura completamente desmoralizada, tanto pelo Estado quanto pelos alunos. Se estressa, alguns professores só querem ir para fazer o trabalho dele, cumprir a agenda curricular e ir para casa para cuidar do filho.
e tem que ficar ouvindo gracinha de aluno, abuso de aluno que não aprendeu a respeitar os mais velhos dentro de casa. Então, tudo isso tem uma raiz de problema que eu percebo que as eras vão passando e pessoas de cada eras, né, essas crianças que vão se tornando jovens e depois futuramente adultos, estão cada vez menos apegados a valores e princípios. E com isso, a gente tem, sendo redundante aqui, um declínio da sociedade, um declínio da civilização. Então, quando a gente vê pessoas na favela que estão presenciando uma mega operação num dos estados mais importantes do Brasil, num estado que já foi a capital do Brasil, que tem toda uma figura natural, de belezas naturais no mundo, que é referência de belezas, né, de praias, de monumentos, de Cristo Redentor. O Rio de Janeiro é uma cidade linda, porém tomada pelo tráfico. E a gente vê essa cidade passando por uma situação dessa, onde os policiais estão tendo que avançar para fazer uma operação onde aparentemente eles tinham que prender 100 traficantes. E a gente vê a própria população dificultando o trabalho desses policiais. Tanto a população quanto o Estado, onde você vê que um ministro proíbe a operação. Você vê que eles proíbem a operação, o uso de helicóptero nas favelas. Você não vê político, você não vê autoridade se pronunciando contra o avanço das tal black spots, que se chamam nas favelas, que são os pontos onde o tráfico ele exerce controle, onde o Estado não alcança. Eles vão avançando cada vez mais com barricadas, com influência, com domínio territorial daquela área ali, a ponto de que, por exemplo, no Ceará, tem cidades fantasmas, município onde o crime organizado lá mandou a população sair do bairro ali, mandou todo mundo sair de casa. E você não vê político, você não vê o governo se pronunciando, agindo contra. Você vê o governador Cláudio Castro, ele simplesmente provou que enviou 3 ou 4 ofícios solicitando ajuda do governo federal para iniciar essas operações no Rio de Janeiro. Porém, o governo federal, sabemos quem é o presidente que temos, o histórico dele como guerrilheiro, ele me vem e proíbe. Por quê? Porque ele não é a favor da GLO. Mas por que ele não é a favor da GLO? Porque a GLO é uma premissa do governo federal, onde as Forças Armadas entram em circulação, entram em operação, e por ele ter sofrido na mão das Forças Armadas no tempo dele, ele possui esse rancor. E o que vai acontecer? O governo do estado, do governador, ele vai desistir? Não, ele vai trabalhar com o que tem, que foi o que ele falou. Você vê como que o combate ao tráfico, o combate ao crime organizado, já começa em desvantagem pelo próprio Estado, pela própria estrutura de federalismo do Brasil. O governo federal não faz parte dessa empreitada contra o crime organizado. Vocês me entendem? E aí tem a própria população ainda dificultando, acusando a localização e o avanço dos policiais. E aí o que você me diz? Quando você entende o problema, essa questão, eu posso até fazer outros vídeos sobre isso, mas a princípio para não ficar muito longo, o que na minha visão é prejudicial, que é um ponto muito crítico aqui. A população perdeu a tua capacidade de avaliar o que realmente é bom e o que realmente é prejudicial, que é ruim para eles próprios, porque eles vivem debaixo da asa do crime organizado. Uma mãe não quer ver um filho morto porque ele se envolveu com tráfico, mas o que a gente vê na prática é que aquele bandidinho ali, aquele traficante, ele faz a tal segurança, ele é amiguinho do filho dela, ele é filho da amiga dela, então tem toda aquela questão de que as pessoas criam um vínculo próprio ali, eles se conhecem, eles sabem quem são, então
tá tendo paz, tá tendo silêncio aqui ali para eles, e tem as migalhas do governo, então eles se tornam uma parcela da população ali específica, ali local, anestesiada. Então eles não vão sentir motivo para se revoltar contra o que está acontecendo ali. A não ser que chegue alguém, ou seja, uma força externa, um policial, que entre ali para supostamente fazer aquela faxina ali contra o tráfico, gerar o transtorno, gerar tiro para lá, tiro para cá, tendo a possibilidade de quebrar um vidro da casa dela, tendo a possibilidade de forçar a pessoa que está dentro de casa ali a abaixar com medo do tiro. Mas em nenhum momento ela vai se dar conta de que o crime tem que ser expurgado. Ela não vai se dar conta de que o crime proíbe não, né? O crime ele inibe a pessoa de usufruir dos benefícios que a sociedade, que a civilização humana vem produzindo há muito tempo, coisas como arte, coisas como educação. A educação que eu falo aqui é a alfabetização, é ele aprender conceitos, aprender sobre filosofia, aprender sobre gramática, aprender pelo menos se comunicar. Existe uma questão que a capacidade de oratória, a capacidade de se comunicar do ser humano está regredindo, do ser humano, né? Eu falei ser humano, mas estou me referindo aqui ao brasileiro. Eles não estão preocupados em aprender a se expressar, eles estão preocupados em aprender a falar. Mas como que uma pessoa vai expor as suas ideias e entender a ideia de outras pessoas se ela não é capaz de se expressar, se ela não é capaz de entender uma expressão, se ela não é capaz de verbalizar da maneira estruturada o teu pensamento? Eu, às vezes, tenho essa dificuldade. Eu, às vezes, tenho essa dificuldade. Então, você vê um certo declínio e está cada vez mais difícil bolar uma solução contra isso, sendo que o crime está aí avançando, a população defendendo o crime, a mídia enaltecendo o crime. Então, quando a gente tem uma mega operação dessa, o que a gente pode constatar? Que o Estado já não exerce poder sobre aquela região. Porém, como isso já vem se replicando há bastante tempo, a gente entende que essa região onde o Estado não exerce poder vem crescendo cada vez mais. E aí surgem facções rivais que exercem controle em outra região. Então vai chegar um ponto onde o Rio de Janeiro não vai mais ter como sustentar a defesa pública, a questão pública, né, por conta das facções, por conta das influências. Então, o que eu acredito que vai acontecer é futuramente a população que não quer viver debaixo dessa tirania, dessa ditadura dos bandidos, eles vão começar a se demandar para outros lugares. Vai sair do país, vai sair do estado, aí vai sair de uma cidade para outra, até chegar uma época onde aquela cidade também vai ser tomada, que é toda uma questão de tempo, e o Estado já não exerce mais poder. Ele não consegue avançar. Por quê? Porque ele não possui verba para isso, não possui os policiais, as forças de segurança, não possuem estímulo para tal coisa. Quem já está no efetivo está morrendo, ou está se aposentando, ou está pedindo para sair. Cada vez menos gente querendo entrar para fazer parte, porque não vale a pena. E aí como é que faz? Os que se corrompem. O governo federal protege o crime organizado? Protege. Em linguagem clara de protege. Não tem como dizer para mim que eles estão de mãos atadas. Como estão de mãos atadas? É o governo federal. A função deles é administrar o Estado brasileiro. Tem as leis que os parlamentares promovem, por meio dos parlamentares eleitos pelo povo, e tem um judiciário que supostamente deveria julgar de maneira isenta essas coisas. E o governo, o executivo, ele executa. Mas não. A gente vê o crime organizado avançando, a gente vê o crime organizado ganhando força, ganhando
aumentando a sua margem cada vez maior, e o brasileiro, né, a população ali tendo que pagar arrego, tendo que pagar em quantas barbearias, quantas lojas, quantas lanchonetes na região tem que pagar o arrego ali do miliciano ali para ele fazer a segurança local. Cadê o Estado? Ele já paga um imposto. Ele já paga um imposto que em tese deveria ser para ele ter uma saúde do SUS, onde o imposto deveria ser para ele, né, manter a estrutura ali da previdência, quando o dinheiro do imposto deveria ser investido para o próprio bem da população. A gente não vê isso na prática. Você não precisa fazer muita força para enxergar que o seu esforço não está valendo de nada. Você está fazendo muito esforço para conseguir sobreviver. Isso é uma forma de escravidão moderna. Isso se ilustra muito bem nessas grandes favelas aí, onde o crime domina, chega uma força externa para limpar o tráfico, para combater o tráfico, para que mais gerações, mais crianças não tenham que morrer, não tenham mais que entrar por conta, entrar para o mundo do tráfico. E a gente vê uma população tão anestesiada, uma parcela da população tão anestesiada, que escolhe proteger aquele grupo de meliantes a passar pelo processo de mudança, que é uma limpeza ali e tal, uma faxina. Eu, particularmente, moro no Rio de Janeiro a minha vida inteira, então eu não vejo como que a situação pode melhorar. Eu não vejo melhora, não acho que seja possível, porque o aparato que o crime organizado tem a favor dele é muito maior do que a polícia, muito maior do que quem quer realmente resolver o problema tem do seu lado. Por exemplo, foi isso que eu mencionei, o governador pediu auxílio do governo federal e ele se negou. Você está entendendo? Enquanto a partir a gente tem ali as mídias falando, manipulando informações, as notícias, para quem vê aquela notícia ter uma interpretação errada sobre o que realmente está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Então, eu particularmente lamento muito. Não faz parte dos meus planos de vida viver nesse lugar aqui pelo resto da minha vida. E é isso. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí. E é isso, rapaziada. Forte abraço. Tamo junto.